E a mensagem era toda que Nabucodonosor estava vindo e ia levá-los em cativeiro. Can you imagine if Habakkuk's message to the Jews of his time Vocês conseguem imaginar a mensagem de Abacuque para os judeus no seu tempo? was, listen everybody, Se ele dissesse, escutem todos, have something really important to tell you. eu tenho algo bem importante para dizer. Hundreds of years in the future, they're going to make 2 charts. Daqui a muitos anos no futuro vão ser feitos 2 diagramas They're really not going to care. e eles não iriam se importar. So Habakkuk was talking about his time, Então Abacuque estava falando do seu tempo and God was telling him to make 2 tables. e Deus estava dizendo que ele deveria fazer 2 tábuas. And then Ellen White says, Depois Ellen White diz, no, não, I'm going to make application. eu vou fazer uma aplicação. And that verse, Habakkuk 2:2, E esse verso de Abacuque 2:2 seems to explain our situation very well. parece explicar bem a nossa situação. Making 2 tables Fazendo 2 tábuas during the tarrying time, durante o tempo de tardança. and it seems like they're going to lie Parece que eles vão mentir. this disappointment here. E esse desapontamento aqui. But if you wait, they won't lie. Mas se esperarmos, eles não mentem. And God's going to help you to understand your great disappointment. E Deus vai ajudar a entender o grande desapontamento. So here and here, it looked like those tables had lied. Então, nesses 2 marcos, parece que essas tábuas, essas 2 tábuas tinham mentido. And it looked like they tarried, E parecia que eles tinham tardado, but then they didn't. mas não tardaram. And God explained things through higher medicine, etc. E Deus começa a explicar coisas através de Hiram Edson. And so it's another example of how we make application, Então, é um outro exemplo de como nós podemos fazer uma aplicação. and how Ellen White actually took a verse E de como Ellen White pega num verso and tells you it means something which it doesn't. e diz que significa algo que não significa. Okay, so we better finish this today. So then we went here E depois nós fomos para cá, and we saw some more 220s. vimos outros números 220. The 220 represents restoration. 220 representa a restauração. And we mentioned in 1776 it was the end of the American Revolution. Mencionamos que em 1776 isso foi o fim da Revolução Americana. And so they wrote the Declaration of Independence. Então eles escrevem a Declaração de Independência. When you take it 220 years ahead, Quando nós calculamos ou somamos 220 anos, you don't see any revolution. nós não vemos nenhuma revolução. So while this is historically correct, Enquanto isso está historicamente correto, I'm actually going to take it off this line. It's not part of this line. It's historically correct that the revolution, but it's not part of the line. então está historicamente correto, mas não faz parte da linha. Where did the revolution start in our time? Quando é que a revolução começa no nosso tempo? Anyone know? Alguém sabe? 11 de setembro. So Elder Tess in the Midnight Cry message taught 9/11 is the start of the revolution. Então, a anciã Tessie, na mensagem do Clamor da Meia-Noite, ensina que o 11 de setembro é o começo da revolução no nosso tempo. And so this is the ship, Então, aqui seria o navio, the line of the institutions, a linha das instituições, Adventism and America, o Adventismo e a América, all sailing together in the same ship. todos navegando no mesmo navio. And so once the glorious land becomes an independent nation, E uma vez que a Terra Gloriosa se torna uma nação independente, with their Declaration of Independence, com a Declaração de Independência, then they can start to be restored by God. então podem começar a ser restaurados por Deus. And 220 years later, E 220 anos mais tarde, God starts to restore his people Deus começa por restaurar o seu povo, using Time of the End magazine usando a revista do Tempo do Fim, in 1996. em 1996. So that's how you can weave a story through these numbers. Então é assim que nós podemos traçar uma história com esses números. And this is where God starts to restore his people E é aqui que Deus começa a restaurar o seu povo, after 220 years. depois de 220 anos. And then on this line here, Depois, nessa linha, as we said, this was meant to be the 144,000, como nós dissemos, essa linha deveria ter sido 144 mil. and God's dealing with people is ever the same.
E o tratar de Deus com o homem ou com o seu povo é sempre o mesmo. So he used the 220 to restore his people in Miller's time as well. Então, ele usa o 220 também para restaurar o seu povo no tempo de Miller. And 220 years after the King James Version was translated, E 220 anos depois da versão bíblica do King James ter sido traduzida, God started to restore his people in 1831. Deus começa a restaurar o seu povo em 1831. And the perfect beauty of these two lines E a beleza perfeita dessas duas linhas is that this is the formalization. é que isso seria a formalização. These two waymarks line up perfectly. E esses dois marcos se alinham perfeitamente. This is the formalization for us, Aqui seria a formalização para nós and this was the formalization for them. e aqui a formalização para eles. William Miller couldn't have started his work Guilherme Miller não poderia ter começado seu trabalho without an English version of the Bible, sem uma versão inglesa da Bíblia, which God saw fit to perform 220 years earlier. que Deus achou por bem iniciar 220 anos antes. Okay. Any questions or thoughts so far? Alguém tem alguma pergunta ou pensamento até aqui? Hace un rato cuando mencionaron el asunto del sábado de 1850, Eu não entendi a primeira parte. hace un tempo, aquí, na aula de hoje, There was a time back in the classes que mencionaron a lei dominical that the Sunday law was mentioned como parte do sábado. as part of the Sabbath. Y eso en ligación con a escravidão. And that was related to slavery. Y eso me lembró da historia de Éxodo. De Êxodo. Éxodo, And that reminds me of the history in Exodus, donde el pueblo de Dios está siendo oprimido bajo escravidão. where the people of God is being oppressed because of slavery. Y en Éxodo 5:5, And in Exodus 5:5, cuando Moisés está ante Faraón, Faraón responde para Moisés, when Moses is before Pharaoh and Pharaoh replies to Moses, dice también Faraón, mirad o povo de este país, agora es numeroso, y vos los estáis fazendo cesar de suas tarefas. so he read Exodus 5:5. Y esa palabra cesar es Shabbat. So that word to cease means Sabbath En hebreo. in Hebrew. Então, nós podemos fazer uma ligação desse jeito entre a escravidão e o sábado, sem ter que ser o sábado literal. So we can link the slavery with Sabbath without speaking about the literal Sabbath. Okay, true. That's very good. Ok, muito bem. Okay, thank you for that. Obrigado pelo comentário. There are other 220s, but I don't know what they mean. Existem outros 220, mas não sei o que eles significam. I'll just give you the references. Eu apenas vou dar as referências. It's Genesis 32:14, Seria Gênesis 30, 14. 22. I think it's 22 ewes. They're lambs. Let's read it. Genesis 32:14. 30 ou 13? Genesis 32:14. Gênesis 32, 14. Gênesis 32, 14. So you have 220 goats, Nós temos 200 cabras, 200 ewes, and 20 rams. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. It's not quite 220, but anyway. Não, não é bem 220, That's Genesis 32:14. mas isso é o Gênesis 32, verso 14. And 1 Kings 8:63. 1 Reis 8, 63.
I'm not sure they actually mean anything. I'll leave it with you. We don't need to read it necessarily. Nós não precisamos ler isso, eu vou apenas deixar-vos com esses. Actually, having said that, Verse. 1 Kings 8:63 is quite interesting. Então, 1 Reis 8:63 é bem interessante. Let's quickly go there then. Sorry. Vamos abrir lá rapidamente. So Solomon offered 22,000 oxen Então, Salomão ofereceu ao Senhor como sacrifício and 120,000 sheep, 22.000 vacas e 120.000 ovelhas, and they were dedicated to the house of the Lord, the que temple. foram dedicadas à casa do Senhor, ao templo. So that's a bit more interesting because it has the number 120 É um pouco mais interessante porque vemos o número 120 alongside the 220, ao lado do 220. and it's the dedication of the temple, E é dedicação do templo, which seems to fit the story. que parece encaixar nessa história. So perhaps you can just apply them to the priests and the Nethinim, I'm not sure. Então, talvez nós podemos aplicar isso a levitas e netineus. I think there's a period of 220 in Noah's time as well. Eu creio que existe um período de 220 também na história de Noé. If you look through that chronology. Se nós olhamos para essa cronologia, And then of course you have Tess's 220s, e claro que depois nós temos os 220 da anciã Tess, where she comes to 2019. onde ela chega a 2019. So it's quite an important number, quite an important study. Então é um número importante, é um estudo importante. We'll close now, Nós vamos encerrar agora, but I'll just address something that you said. mas eu vou mencionar algo que você comentou. I think you said that Habakkuk is talking about the 2,300 days. Eu creio que você mencionou que Abacuque estava falando dos 2.300 dias. Não? Good. I misunderstood you. Tudo bem, então eu devo ter entendido errado. Ellen White makes application in that fashion A Ellen White faz a aplicação dessa forma when she's talking about Habakkuk 2:2, quando ela está falando de Abacuque 2:2 and she's talking about how the 2,300 day vision tarried. e ela está falando de como essa visão dos 2.300 tardaram And that here it wouldn't lie, etc. e que aqui eles não mentiriam. But the vision that Habakkuk is making plain Mas a visão que Abacuque está mostrando is about the captivity of the Jews into Babylon. é sobre o cativeiro dos judeus em Babilônia. So they were taken into captivity for 70 years. Então eles foram levados a cativeiro durante 70 anos. I'll just draw a quick thing here. They were taken into captivity here. Eles foram levados aqui em cativeiro. They were taken for 70 years. Foram levados durante 70 anos. And then at 457 BC E depois, em 457 a.C., was the decree to release them. foi o decreto para libertá-los. So this is where the 2,300 starts. E aqui é onde começa os 2.300. And Habakkuk's writing back here. E Abacuque está escrevendo aqui atrás. So he can't be talking about the 2,300 days when they're going to be released from captivity. Então, ele não pode estar falando dos 2.300 quando eles vão ser libertos do cativeiro. The vision which Habakkuk has to make plain upon tables A visão que Abacuque tem que colocar sobre tábuas is about them going into captivity. é sobre eles entrando no cativeiro, ou indo para when- cativeiro. So Ellen White again is making application Então, a Ellen White está fazendo uma aplicação of Habakkuk's two tables. das tábuas de Abacuque. He's not referring to the 2,300 at all. E ele não está se referindo aos 2.300. What vision is he making plain upon tables? Que visão ele está colocando sobre tábuas? Anyone? What vision is Habakkuk actually making plain upon tables? Que visão Abacuque está colocando sobre essas tábuas? Ellen White says it's the 2,300 days, Ellen White diz que é os 2.300 dias, but she's making application. mas ela está fazendo uma aplicação. What vision talks about going into captivity? Que visão fala de entrar em cativeiro?
Do you know? Você sabe? Está hablando sobre el surgimiento de Babilonia como potencia, It's speaking about Babylon, ¿ok? the rise Eh, of Babylon. Sobre los 70 años del cautiverio. And it speaks about the 70 years of captivity. Okay. So they're going into scattering, can we say? Então poderíamos dizer que eles vão ser espalhados. So Habakkuk's talking about the 2520 vision. Então Abacuque está falando da visão dos 2520. So if you take what Habakkuk's literally talking about Então se nós pegamos no que Abacuque diz de forma literal and you minus what Ellen White makes application to e nós subtraímos aquilo que a Ellen White usa como aplicação, within that same story, nessa mesma história, you come up with 220. nós temos o número 220. That's how Palmoni does numbers. E é assim que Palmonet faz os números. He has a story Ele tem uma história written by two inspired authors, hundreds or thousands of years apart. escrita por autores que escrevem histórias com vários anos de separação, He makes them both centenas de anos de fit. separação. One makes application to the other. Um faz a aplicação do outro. And then in Habakkuk 2:2, Depois Abacuque 2:2, we find out there's a difference of 220 years. nós vemos que tem uma diferença de 220 anos. And this is only understood after October 22nd. E é apenas entendido depois de 22 de outubro. And on these charts you have the 2,300 days Nesses diagramas nós temos os 2.300 dias, from 457 de 457 until 1844. até 1844. But I'm going to say laid over it within the same column. Mas eu vou dizer que sobreposto na mesma coluna, You have the 2520 temos os 2520 also. também. So you have the 2,300 days here and the 2520 here. Então nós temos os 2.300 e os 2520 aqui nessa coluna. And it's basically the central column of this chart. E é basicamente a coluna central desse diagrama. The cross is the center. A cruz é o centro. And the 2520 is also the cornerstone of this chart. E o 2520 também é a pedra de esquina desse diagrama. And of course it's the same here because this is just the copy. Então aqui seria o mesmo porque é apenas uma cópia. It's a bit bigger. You can see the 2520 start date here. É um pouquinho maior porque nós conseguimos ver o início da data dos 2520 And the 2,300 days start date here. e os 2.300 dias começam aqui. And then they overlap each other down to what they thought was 1843. E depois eles se sobrepõem até onde eles acharam que era 1843. Any questions? Alguém tem alguma pergunta? ¿Por qué esos 220 que representa el llamado de los netineos se alinea con 1861 a 1863? Por que a gente chama de Po- netineus? po- po- no, ¿por qué esos 220 que representan a los netineos So why does this 220 that represents the Nethinems se alinea con o entre as datas de 1861 y 1863? Why does it line up with the dates of 1861 to 1863? Si 1861 es o fechamento da porta da graça que fala Daniel 12:1. If 1861 is the close operation that we speak of Daniel 12:1. Y allí ya no hay más intercesión, no más mensaje ni nada. And there we don't have a message, we don't have intercession. So you're asking where do we find the 220 in this history? Então você está perguntando onde nós achamos o 220 nessa história? Because we find it in this history. We're lining it up here. Porque nós achamos nessa história e estamos alinhando aqui. Mas 1861 é o fechamento da porta da graça de Daniel 12:1. So 1861 is the close operation Daniel 12:1. Então, como é possível para eles ser salvos depois de Daniel 12:1? So how is it possible for them to be saved after Daniel 12:1? No, this is the line of the Nephilim, the whole line. Não, aqui é a linha completa dos netineus. So this is the close of probation for the Nephilim.
Então aqui seria o fechamento da porta para o Netineu. And if it's Daniel 12:1, E se for Daniel 12:1, then it's also the close of probation for the 144,000. também seria o fechamento da porta para os 144.000. So we don't have, in our time, we have two lines, one for the priests, one for the 144,000. Então na nossa linha, na nossa história, nós temos duas linhas, uma para sacerdotes e uma para 144.000. If they had one, we haven't discovered it yet. E se eles tinham uma linha, nós ainda não descobrimos. So their probation closes here as the priests, Então o seu fechamento da porta encerra aqui como sacerdotes and it closes here as the 144,000 e fecha aqui como 144.000, at the same time as the Nethinim. ao mesmo tempo que para o Netineu. But the Nethinim start their line back here. Mas os Netineus começam a sua linha aqui atrás. This is just a thought, Aqui nós temos apenas um pensamento, but this is actually 2 years. mas isso representa 2 anos. So if you really want a 2 to fit in there, or a 2-2, or a 220, Então, se você realmente quiser um 2 encaixando aqui, um 220, at least it is there. pelo menos você consegue ver aqui. But I don't think you can really say that that's anything to do with Nethinim, Mas eu não creio que você possa dizer que isso tem algo a ver com Netineus, because this whole line is actually Nethinim, porque essa linha é dos Netineus. not the same as in Noah's line, where this section is only Nethinim. Não igual à linha de Noé, em que apenas essa porção é sobre os Netineus. Good question, though. Boa pergunta. Any other thoughts Algum outro pensamento? or questions on anything, actually? Pergunta, comentário? I did notice that you see a mocking here. Eu vejo que nós conseguimos ver um zombar aqui, And this is Raphia 2019 to us. e isso para nós seria Ráfia 2019. And the only people mocking us right now is FFA. E nós temos pessoas como o FFA zombando de nós nesse momento. So that seems to fit as well. Então isso parece também se encaixar. Okay, so let's close with a prayer. Então vamos encerrar com uma oração? Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we thank you again for this message of the Midnight Cry. nós novamente agradecemos por essa mensagem do Clamor da Meia-Noite. We pray that you'll please remind us that we are no way more important than others, Nós oramos para que o Senhor nos relembre que nós de forma alguma somos mais importantes que outros and that you'll help us to take this message to the Levites. e que o Senhor nos ajude a levar essa mensagem aos levitas. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém.